Silencie o teu coração. Nós já louvamos, nós já adoramos, nós já entregamos o nosso melhor para o Senhor, mas ainda tem mais. Ele ainda quer falar com você. Então eu queria pedir, traga o seu pensamento agora, que toda distração cesse. Nós vamos orar e o Senhor vai continuar falando conosco. Deus, está aqui a tua filha, Senhor Jesus. Mais uma vez nós queremos entrar na tua presença, Deus. Fale tudo, Pai, o que tu queres tratar o nosso coração, Jesus. Que toda mente divagante, Senhor Jesus, que todo, Senhor, cansaço, que toda sonolência, Pai, que muitas das vezes Satanás quer, Senhor Jesus, atacar a mente de pessoas, Pai, para não ouvir, para não entender a palavra, Jesus, para ter distração. Nós queremos repreender nesta hora, Deus, e dizer que Tu és o único Deus que pode falar neste momento, Senhor Jesus. Usa a vida da Tua filha como Tu já usou de tarde, Pai. E que a palavra caia em solo fértil, Deus. E nós venhamos praticar e guardar tudo aquilo que nós ouvirmos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Amém. Mais uma vez estou aqui para transmitir o recado do Senhor, né? Talvez nesse culto você pensasse, Outubro Rosa, eu quero ouvir alguém lá, sei lá, da onde. Mas você vai ouvir a gente aqui da casa, né? E Deus tem uma palavra para nós. Essa palavra foi confirmada e no meu coração. E Deus disse para mim, quando nós estávamos lá no monte, vocês vão nos achar assim meio doido, esta igreja, assim, a gente não é muito normal. O pastor disse no final do culto que a gente aciona o modo louquinho no final do culto, mas na verdade assim, a gente vive uma loucura de Deus. Porque nós fomos para o monte sexta-feira, estava chovendo sexta-feira. Mas nós fomos para o monte e aí eu fui tão pesada, assim, nervosa, preocupada. E Deus falou comigo lá no monte, o irmão nem sabia que era eu que ia ministrar, e ele disse, esta palavra não mude. Aí outro veio e disse, descansa o teu coração, você vai ficar leve. E eu estava com outras preocupações também na minha mente. Deus disse, você vai sair daqui leve, a partir de agora vai ter leveza na tua casa, na tua vida. E eu fiquei maravilhada. Então, assim como Deus falou comigo fortemente através desta palavra, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E nesta manhã nós estávamos aqui em 4 mulheres, representando as 100 mulheres que nós temos no grupo. Nós estávamos aqui em 4 mulheres. Eu sei que muitas de vocês oraram na sua casa. Nós fizemos uma campanha de oração, enquanto Camila estava lá no hospital. Nós estávamos em campanha de oração no nosso grupo. Porque o nosso grupo de mulheres lá a gente fala bastante, mas é de Deus. A gente ora naquele grupo, a gente manda a palavra naquele grupo. Não é um grupinho assim para a gente contar a nossa vida ou alguma coisa. Não, lá a gente fala a palavra, a gente ora por vocês também, homens, aqui. E nós oramos por cada mulher ali. Nós fizemos essa campanha e a gente encerrou nesta manhã. E nesta manhã Deus disse, Edilza, você é apenas a voz, nada mais. Então eu venho aqui como a voz de Deus para você nesta noite, amém? Tudo que Ele vai fazer no teu interior, na tua vida, o que você levar para a tua casa de palavra, desta palavra, de entendimento desta palavra, vai ser Deus que vai colocar no teu coração, não é eu sou apenas a voz. Quem quer ser a voz do Espírito Santo nesta noite? Quem quer ser a voz? Seja a voz para você mesma nesta noite, para você mesmo nesta noite, dizendo, eu vou absorver tudo aquilo que Deus quer para mim. Eu vou absorver tudo aquilo que Deus tem para mim, porque Deus tem coisa boa para você. Você já viu um pai dando algo ruim para o seu filho? Não. Um pai bom, que nós servimos, ele dá coisas boas para os seus filhos. Às vezes é nós que não sabemos pedir, e aí a gente culpa ele, né? Vocês vão ver através da mensagem. Vencendo o seu maior inimigo é a série que nós estamos inseridas. É muito Deus nesta série, porque nós não tínhamos pensado
que teria uma série a caminho no mês de outubro, não é verdade, meninas? A gente não tinha pensado nisso. E nós colocamos o tema do nosso Outubro Rosa, levante e lute. E veio bem a calhar com esse tema, vencendo o seu maior inimigo. Como é que nós vencemos o nosso maior inimigo? Lutando. Né? Então, assim, é muito Deus direcionando todas as coisas. Essa agenda desse culto foi feita lá em janeiro. As séries, não sei quando que foram feitas, projetadas na mente do nosso pastor. Mas deu bem certinho com o nosso Outubro Rosa e a série que está sendo ministrada. E eu acrescentei aqui, levante e lute, deixe o orgulho de lado e receba a sua herança. Eu quero ler com vocês em Números 27, o versículo 1 somente. Eu estou lendo lá no telão, que é uma letrinha maior, a gente está ficando, né? A visão já vai ficando meio curta, ainda bem que esse aparador, ele é mais baixo, daí eu fico bem alta, não preciso pegar o meu óculos. Já ajudou bastante. Vamos ler então? Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Malá, Noá, Oglá, Milcá e Tirsa. Esses nomes eu quero que você memorize, para que você vai ter uma lição muito maravilhosa nesses nomes aqui. Este Malá, em algumas traduções, está Macla, e eu vou usar o Macla, tá? Zelofeade, eu venho sempre com os nomes meio difíceis, né, nas ministrações. Antes que eu esqueça, é nosso Outubro Rosa, todas as mulheres vieram de rosa, e eu vim de camuflada, porque nós estamos aqui representando um exército do Senhor. Então, quando você lembrar do Outubro Rosa de 2010, lembre, levante e lute. Camiseta camuflada. E nós temos mais meninas assim. Amém? 2021, eu falei o quê? Meu Deus do céu, gente! 10 anos atrás. Tem live hoje? Não. Jesus querido, o povo da live, desculpem, por favor. Vamos ao futuro, 2021, bora lá. Amados, Zelofeade, esse homem, ele era da tribo de Manassés. Ele era lá parente de José, aquele Josézinho lá do Egito. Ele era desta linhagem. Esse homem, ele se casou lá no deserto. Ele estava já peregrinando por deserto lá, aqueles 40 anos. Ele se casou. E eles, assim, quando a gente casa, a pergunta que vem em primeiro lugar, depois que a gente casa, parece assim, no dia seguinte, a lua de mel, alguém pergunta: quando você vai ter filhos? Não é verdade? E Zelofeade, ele, não, vamos ter filhos, no tempo de Deus nós vamos ter filhos. E a sua esposa engravidou e tiveram uma menina. Naquela época, era muito esperado meninos, que nascessem meninos. Mas Zelofeade, a primeira, veio uma menina, a Macla. E ele pensou, né, com certeza na sua mente, não, mas a próxima gravidez da minha esposa com certeza vai ser um menino, não é assim? Às vezes, né, quando a gente espera. A gente espera que venha um filho, mas às vezes a gente coloca no coração, vai ser um menino. E se não for, amém, certo? Ele pensou. Aí veio a Macla. Depois veio a Noá. Aí ele pensou, já é a segunda menina? Vamos ver, numa terceira gravidez, de repente vem um menino. E veio a Ogla. E veio a Milca. E veio a Tirsa. Não veio nenhum menino. Vieram 5 meninas. Zelofeade, ele sabia
que, pela lei, todos os bens que ele tivesse, as terras que ele fosse adquirir, só seriam conquistadas pela sua família se ele estivesse vivo, enquanto homem, ou se ele tivesse um filho homem. E ele só teve 5 meninas. Ele teve 5, só não, né? 5 meninas. É um número bom. Zelofehade, com certeza, enquanto ele viveu, com certeza ele ficava preocupado com isso. Como um bom pai, se preocupa com o que vai deixar para os seus filhos. E qual era a herança que o povo de Israel tinha para oferecer para os seus filhos que estavam peregrinando no deserto, que ficaram lá por 40 anos peregrinando? O que esse pai tinha a oferecer para os seus filhos lá no deserto? Canaã, a terra prometida. Era isso que os seus pais tinham a oferecer. E Zelofehade, ele fugia da sua alçada, ele não sabia se ele ia sobreviver até chegar lá. E ele sabia que se ele morresse, as suas filhas não teriam direito à terra prometida. Mas ele era um homem muito sábio. E ele colocou nomes fortes nas suas filhas. Esses nomes têm um significado tremendo na Bíblia. Todas elas terminam com a letra A. E a letra A no hebraico, quando ele é pronunciado de uma forma mais acentuada, tipo Maclá, Noá, Oglá, ele significa, este A, esta vogal, significa Jeová. Então todas elas, no nome, elas já carregavam Jeová. Jeová por todos os lados, nos seus nomes, onde elas estivessem. E ele colocou Maclá. Cadê a Maclá? Maclá significa confiança. E eu quero que a cada momento que nós vamos falando para vocês umas características, eu quero que você vá pensando, se você tem essa característica, você é uma pessoa confiante? Eu estou falando aqui para homens e para mulheres. Você é uma pessoa confiante. Maclá significava confiança. Aproximar-se de Deus com confiança, com convicção. Maclá tinha esta característica. Pensa, que mulher guerreira, que mulher que lutou com confiança no Senhor. Noá significa persistente, trabalhadora. Sabe aquela mulher que às vezes o marido diz assim: nós precisamos trocar de carro. Aí ela diz: sério, vamos trocar de carro? Vamos trocar de carro. Ah, mas agora não dá. O marido já fala: não dá, nossa realidade é essa. Ela diz: não, mas nós vamos orar, eu vou orar. E eu vou persistir na oração. E ela fica na oração: Deus, nós queremos trocar o carro. Ela persiste. Às vezes o homem já nem tem mais o plano. Quando ele chega em casa, ele diz assim: tu não vai acreditar, mas me oferece um carro tal lá. Ah, é? Ela estava persistindo, porque ela queria aquela bênção. Ela era trabalhadora, persistente. Não podemos desistir, amadas, por nada. Se é algo que vai te fazer bem, não desista, persista. Se o teu esposo precisa de salvação, não desista de orar por ele. Não desista de buscar pelos seus filhos. Não desista de buscar pela sua empresa. Esteja em todo momento trabalhando e persistindo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Obrigada. A Oglá, equilibrada. Sabe aquela esposa equilibrada? Aquela mãe equilibrada? Esta semana o nosso filho chegou em casa muito assustado com uma situação que tinha ocorrido com ele. Quer dizer, já é a segunda vez esse mês que acontecem algumas coisas bem difíceis na vida do Caleb. E ele muito nervoso, ele tinha que contar algo que ele tinha feito errado. Ali eu vi o equilíbrio na minha vida e na vida do meu esposo. Meu esposo chegou a dizer assim: se fosse no meu tempo, não teria conversa.
fosse no meu tempo, você não teria oportunidade, eu não teria nem oportunidade de me defender, como eu estou dando para você. Equilíbrio. Equilíbrio na presença do Senhor. Sabe o que equilíbrio me diz? Quando você não tem equilíbrio em algumas coisas, é porque algo está faltando lá. Uma falta de perdão causa falta de equilíbrio. É como se nós estivéssemos, como se você estivesse com os seus pés amarrados. E você fosse cair a qualquer momento, porque você não tem equilíbrio. Pensa um pouco. Falta equilíbrio aí? Às vezes o equilíbrio vem com uma falta de perdão, uma falta de amor ao próximo, uma falta de união. Aquela mulher equilibrada, o homem chega em casa, já está com a cabeça cheia do serviço, do trabalho. E a mulher desequilibrada já vai quebrando tudo, já vai jogando. Não pensa aqui porque eu acabei de limpar. Falta de equilíbrio. Não faz isso, eu acabei de organizar. Esses dias foi postado, nem vou falar que fui eu. Foi postado no nossos staffs um guarda-roupa com as camisas do esposo. Sabe assim, quando tu percebe que elas estavam todas passadinhas, organizadinhas ali, mas já não estava mais assim. Alguém tinha tirado uma camisa de baixo e deixado do mesmo jeito. Aí foi perguntado, acontece o mesmo com vocês? Aí a gente viu que nós não estamos sozinhas. Mas a gente tem que ser equilibrada. O que a gente faz? Briga? O tempo todo? Não dá. Vai viver em pé de guerra, por quê? Por causa de uma camisa que eu queria de baixo. Na outra vez, tu coloca aquele mais gosta, coloca em cima. A mulher equilibrada, ela vai lá, arruma de novo. Depois volta, tá difícil, arruma de novo. Equilíbrio, 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 equilíbrio. E assim vale para os irmãos também. Um homem equilibrado chega em casa, a esposa não está tão bem assim, e ele já chega jogando tudo o que aconteceu no trabalho para cima da esposa. Falta equilíbrio. E a Ogla, a mulher equilibrada, ô filha abençoada. A Milcar, autoridade, rainha, significa esse nome. É ter autoridade no mundo espiritual. Não é autoritário. Não é uma mulher autoritária, é mulher com autoridade. É chegar na presença de Deus com confiança, com autoridade, expressar aquilo que tu precisa. E Deus responde. Porque a autoridade tem que estar presente nas nossas vidas. Porque lá em Lucas diz, Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder. Olha o que Deus nos dá, meninas. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Para que nada cause danos na tua vida, você tem que ter a autoridade do céu. E eu estava estudando essa palavra e me veio à mente algo. Quando você morre de medo de cachorro, eu morro de medo de cachorro. E o que as pessoas dizem? Não demonstra medo. Às vezes nós estamos diante de problemas, de dificuldades, diante do próprio inimigo, e a gente demonstra medo, fraqueza. E Deus diz para nós que nós temos que ter autoridade no mundo espiritual para vencer as tentações do maligno. A última veio a Tirsa. A Tirsa era assim. Aleluia! Pela vida da Tirsa.
alegria. A Tirsa era uma mulher alegre. Pensa numa moça alegre. Chegava na casa. A Tirsa está? A Tirsa não está. A casa estava triste. Tinha confiança, tinha autoridade, mas não tinha alegria. A Tirsa significa alegria, prazer em estar na presença do Senhor. A Tirsa, ela é considerada a menina dos olhos do Senhor. E quem é a menina dos olhos do Senhor? A igreja, você, nós, todos nós aqui somos a igreja do Senhor. A alegria deve estar conosco. Sabe aquela pessoa que quando você chega na casa e ela não está, você sai, não está, então eu vou em outra hora. Porque ela é a alegria da casa. Quando um filho, obrigada Tirsa, quando um filho falta aqui alegre, expansivo, está na casa, tu diz, nossa, chegou a vida na casa. Verdade? A igreja, ela é viva. Tirsa simboliza a igreja, e a igreja é viva, a igreja é alegre. Esse jeito de fazer uma cara brava para dizer que é santo, Deus não, com ele não cola. Porque ele vê o que está dentro de você. Fingir uma cara brava, nervosa, de santidade, dizendo que é santo, e no fundo não é, não adianta com Deus. Seja alegria onde você estiver. Seja luz, seja prazer na presença do Senhor. Que Ele tenha prazer, que você tenha prazer em estar na casa do Senhor. Sabe, esse prazer que nós temos de estar na casa do Senhor não é um prazer que venha a ter de 15 em 15 dias, de mês em mês, de ano em ano. É aquele prazer que você pergunta, não vai ter culto hoje? Vai ter monte? Vai ter oração? É aquele prazer que quando o pastor diz, olha, não vai ter culto essa semana devido ao decreto, alguma coisa assim. Que pena. Eu queria tanto estar na casa de Deus. Se você não sente esse prazer de Tirsa, sinta, comece a sentir nessa noite. Se você não sente a alegria de Tirsa lá dentro da tua casa, comece a sentir nessa noite. Se chegar na tua casa é um peso para você. Se estar na tua casa está começando a ser um peso para você, peça para o Senhor a alegria de Tirsa, e Deus vai te dar. Vamos para frente. Pense nessas características, nessas 5 características que eu apontei para você. Pense um pouquinho, vou te dar um momento. O que lhe falta? Essas meninas, ele deu os nomes perfeitos para elas, para mulheres guerreiras, mulheres de fé. Mas o seu pai, Zelofiade, ele veio a falecer. A mãe, a Bíblia não fala da mãe, mas com certeza morreu também, que só fala das filhas. Elas ficaram órfãs. E nós vimos na série Orfandade que ser órfã de pai terreno é muito difícil. Mas elas acreditavam, elas tinham um pai celestial que nunca as desamparou. Quando o paizinho delas morreu, elas com certeza já começaram a conversar. E agora? Daqui a pouco vai ter a divisão das terras. E o nosso nome não vai estar lá, porque o papai morreu. E nós não temos mais nome na nossa família. Vai acabar o nosso clã. E a persistente disse, não, vamos trabalhar. Vamos trabalhar com relação a isso. Vamos fazer alguma coisa, nós não podemos ficar paradas. A alegria já estava toda alegre lá. É verdade, é verdade, é verdade. Vamos trabalhar, vamos ver, alguma coisa boa tem que acontecer. Deus não vai nos desamparar. A confiança já veio, é verdade. Vamos confiar em Deus e vamos fazer alguma coisa. Quando Moisés estava dividindo as terras, e as meninas sabiam
que esta terra era aquela terra que os 12 espias foram lá olhar. Lembra dos 12 espias? E vieram, 10 espias vieram dizendo que tinha gigante. Mas 2 espias vieram trazendo um cacho de uva, em dois homens carregando um cacho de uva. Eles trouxeram a ação. Eles também tinham visto gigante, mas eles preferiram ver as bonanças. E as meninas sabiam disso. Como que elas iam deixar de lado uma herança, uma terra tão boa quanto? Elas iam ter que morar de favor, sendo que elas poderiam conquistar a sua terra, um pedaço da Canaã, numa terra que manava leite e mel. Quem não quer uma herança dessa? Quem não quer? E elas começaram a perguntar: não, nós não podemos perder. Papai morreu, mas a gente não pode perder. A gente não tem culpa de ter nascido mulher. Ele não teve um filho homem e nós não podemos ficar desamparadas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando Moisés estava no meio da congregação, a congregação de Israel era enorme, gigante. Ele estava fazendo a divisão das terras no meio da congregação. Estavam lá as 5 meninas: a Macla, a Noa, a Ogla, a Milca e a Tirsa. Elas estavam no meio da congregação. E vocês sabem pela história que para falar com Moisés não era tão simples, porque ele tinha uma congregação inteira. É como se o pastor aqui, só ele pudesse falar ou aconselhar alguém aqui, e você não tivesse o teu líder de célula, né? Algum companheiro que você confia para falar, não ia dar conta. Por isso que tem os liderados. E o Moisés, ele tinha 70 anciãos, que as pessoas poderiam falar primeiro com os 70, levar a sua causa aos 70. Se eles achassem conveniente que fosse algo para ser julgado, eles foram para o sumo sacerdote Eliezer. E se o Eliezer não pudesse responder ou resolver, aí sim levaria para Moisés. Olha só, gente. Olha que dificuldade que elas tinham. E elas não tinham muito tempo, não. A divisão das terras já ia acontecer naquele momento. Mas Deus deu uma oportunidade para elas e elas aproveitaram a ocasião. Quando Moisés estava lá no meio da congregação, fazendo a divisão das terras, esse pedaço vai no sul, vai para este, no norte vai para aquele outro, para aquela tribo. Quando ele chegou na tribo de Manassés, as meninas estavam lá, atentas. Opa, é nossa tribo. Na tribo de Manassés, aí vai para um, vai para outro. Mas Zelofeade não teve filhos. Moisés falando. Aí, olha o que diz lá em Números 27, versículo 3 e 4. Números 27, 3 e 4. Zelofeade não teve filhos. Aí o que a Ogla fez? A Ogla, a Macla, a Tirsa. Eu creio que foi a Macla, porque ela era mais velha. A mais velha normalmente aqui, né, toma frente. Ela se levantou no meio da congregação. Quando Moisés disse assim: Zelofeade não teve filhos, e ele ia dar a sentença dizendo que elas não teriam direito à herança. Macla se levantou no meio da congregação. Só uma mulher confiante, ousada, faria esse tipo de coisa, não é verdade? Ela se levantou e ela disse assim: Moisés, com certeza, né, ela com muito carinho, com muito cuidado, disse: Moisés, posso falar? Aí Moisés talvez tenha feito aquela carinha assim, tipo, já interrompeu, agora fala, né? Mas Moisés era o homem mais manso da terra, então ele nem tinha esses pensamentos assim. Aí ela disse: Moisés, nosso pai morreu no deserto.
Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se juntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome do nosso pai, ela perguntando isso no meio da congregação, por que o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. Enquanto o Macla estava falando, as outras irmãs com certeza estavam ali, em pé juntas com ela ali. Tipo, não é só uma que está lutando por essa causa, não. Somos em 5 aqui. Sabe o que eu aprendo aqui? Às vezes o teu esposo está lutando por uma causa e ele está sozinho lutando. Você cruza os braços e deixa ele se virar. Ele que lute. E não é assim numa família. Numa família, um tem uma causa, nós temos que nos unir. A união faz a força. E elas estavam ali, ela falou, por que o nome do nosso pai vai desaparecer do nosso clã? O Senhor acha justo, Moisés, que nós 5 mulheres venhamos a morar de favor, só porque meu pai não teve um filho homem, e porque ele morreu no deserto, não tem direito à herança? Aí Moisés disse para elas, mas é a lei diz isso, e não tem como revogar a lei. Com certeza uma delas falou, como não tem, Moisés? Quem fez a lei? A lei de Moisés? Então, tu pode mudar. Então assim, Moisés, fala com Deus. Fala com Deus sobre a nossa causa. Pergunta para ele o que ele vai fazer, o que ele vai falar sobre isso, o que ele entende sobre herança, o que ele vai falar. Será que ele vai deixar nós ficarmos sem a nossa herança? Fala com Deus, Moisés. Porque naquela época era só Moisés que chegava diante de Deus, né? Deus falava com Moisés e Moisés transmitia para o povo. E elas foram muito sábias. Fala com Deus. E Moisés disse, está bem, eu vou falar então com Deus. E ele foi falar com Deus. Não sei se naquele momento, com certeza naquele momento ali, todo mundo esperando. E Moisés, a pedido das meninas, ele teve que parar para conversar com Deus. E olha o que Deus disse para ele, lá em número 27 e 7. Olha o que Deus disse para Moisés, para ele transmitir para as meninas, para ele transmitir para as mulheres. Às vezes você pensa assim, que as mulheres não têm valor. Para Deus tem muito valor. Deus se importa com as mulheres, sim. Olha o que Deus diz. Eu quero que você celebre muito no final deste versículo. As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Aleluia! Você consegue entender isso? Como Deus se importa? O próprio Deus falou com Moisés. Elas têm razão. Elas têm direito à herança, e pasmem vocês. Esse direito que foi adquirido lá tantos anos atrás, perdura até hoje. O que acontece quando a família deixa só uma filha e tem várias propriedades? A propriedade fica com esta filha. Ela não perde a herança por ser mulher. Isso foi conquistado por aquelas meninas guerreiras e vitoriosas. Deus é bom para conosco o tempo inteiro. E às vezes nós ficamos nas nossas mazelas o tempo inteiro também. Mas Deus está conosco, Deus se importa conosco. Como você tem chegado na presença de Deus, eu pergunto nessa noite? Com confiança? Persistente? Com autoridade? Com alegria? Com prazer?
a caminhos, como a Camila, que teve que chegar diante de Deus com autoridade de Deus, com confiança, melhor dizendo, com confiança, né, Camila? Confiar de que Deus ia fazer o melhor para ela. E se faltasse a confiança nesse momento? Entende que Deus nos coloca em situações que nós temos que ter estas características aqui. Confiar no Senhor, autoridade no Senhor. Falando em autoridade, eu lembro um dia eu estava sozinha dentro do carro e nós estávamos, eu achava, era um desafio muito grande para nós. Talvez para o meu esposo não estava sendo tanto, mas era um desafio que ele estava enfrentando, e ele enfrentava, ele disse, com alegria, porque pelo menos ele tinha trabalho, ele estava trabalhando. Então ele estava feliz porque ele tinha trabalho. Mas um dia eu deixei ele na empresa e fui para Barra Velha, sozinha dentro do carro. Gente, eu gritei tanto naquele carro. Eu falei tão alto para Deus a minha dor, porque ele trabalhava num emprego que quando chovia, ele tinha que ficar com guarda-chuva, fazendo a ronda. Esse era o teto que ele tinha. Se chovia, ficava paradinho num cantinho com um guarda-chuva grandão, armado, para não se molhar. Quando era muito quente, o sol ficava no torrisco do sol, ele já estava ficando da minha cor. Tão queimado de sol. Dava um protetor solar para ele lá, que aquilo manchava toda a camisa, era horrível. Sol escaldante. Aí depois ele ficou feliz, fizeram uma guarita. Mas sabe aquela guarita de metal? Que aquilo quando o sol esquentava, batia naquela guarita lá, aquilo ficava terrível. E eu deixei ele lá. E eu peguei o carro. E eu fui por aquela rua dirigindo. Não sei se eu cheguei a contar para ele isso. Ele disse, Deus, o meu esposo não merece isso. Deus, muda essa situação. Muda essa situação. Tu sabe que ele é um homem assim, assado. Tu sabe o quanto ele é fiel a ti. E fui falando, gente, eu fui de Joinville a Barra Velha. Eu chorava e gritava. E eu clamei naquele carro com tanta autoridade do céu. Com tanta autoridade, eu sentia autoridade em mim. Para que Deus mudasse aquela situação, porque aquilo não era normal. Ele não merecia aquele trabalho. Eu falei para Deus que eu estava grata sim, porque pelo menos ele tinha um trabalho. Estava ganhando, mas não era o que ele merecia. Dali a pouco tempo, Deus colocou ele dentro de uma sala com ar-condicionado. É esse o Deus que nós servimos. Mas depende da nossa ação, da nossa atitude. Como nós chegamos diante de Deus? Eu falei nesta tarde que o filho, quando pede algo ao pai, primeiro ele diz que ele merece ganhar aquilo. Ele nunca chega para o pai e diz assim, pai, eu tirei nota baixa na escola, eu fiz arte, eu quebrei a vidraça da vizinha, mas eu mereço um celular. Na nossa época nós fazíamos assim? Não. A gente primeiro fazia tudo direitinho. Tirava 10 na escola, obedecia a professora, lavava o carro para o pai, lavava a garagem, as meninas organizavam a casa toda. E a mãe chegava, a primeira coisa que a gente dizia, ó, tá vendo ali, arrumei, ó. Lavei, passei, organizei. Tirei 10 na prova. A professora mandou um elogio para mim no caderno, para a senhora assinar. Mãe, pai, eu mereço um celular, não mereço? O que o pai vai dizer? Merece? Com certeza você merece. O pai não pode te dar hoje, mas o pai vai lembrar de dar para você, ou no seu aniversário, ou no Natal. O pai promete e o pai vai cumprir. Com o papai do céu é a mesma coisa. E às vezes com Deus nós chegamos para Ele e dissemos assim, a primeira coisa que a gente diz, eu não mereço. Então não merece, não impede, que tu não vai ganhar.
pede que não vai ganhar, não vai receber. Realmente tu não merece. Mas se você está íntegro na presença de Deus, Ele vai dar para você sim. Porque Deus diz lá em Salmos 84, o Senhor não sonegará bem algum aos que andam em retidão. Se você anda retamente na presença de Deus, Ele não vai negar a bênção para você, não vai. Agora, se algo estiver errado, se a tua oração for errada, aí Ele não vai te dar. Um dia nós estávamos, para encerrar, nós estávamos no centro da cidade com um carro, gente. Aquilo não era carro. E o carro estragou. E nós estávamos com compras que nós tínhamos comprado num supermercado até chique, lá no centro. Pensa que vergonha. E quando nós fomos sair com o carro não pegou. Não teve jeito. E o carro estava estacionado na frente de uns prédios bem chiques assim. E aquele dia foi um desafio bem grande. E eu sou muito equilibrada. Não sei se vocês percebem, mas eu sou. Eu procuro ser muito equilibrada, ponderar e tal. Mas aquele dia eu saí do estreito, gente. Eu fui para perto daquele carro, claro que com muita classe, né? Porque tinha prédios, com certeza tinha gente olhando, já curiosos, não sai dali. Eu fui para perto daquele carro, perto daquele pneu, e eu... Por que Deus me deu esse carro? Carro velho, que agora não manda? Deus, é certo. Quem visse ia rir de mim. Mas eu estava tão indignada. E eu tinha que culpar alguém. E eu culpei Deus por aquele carro velho que eu tinha, que não pegava, que não andava. Nós tivemos que pegar as nossas compras e ir lá para o terminal do centro e pegar o ônibus. E pasmem vocês, nós tínhamos colocado gasolina, mas nós não tínhamos dinheiro para pegar o ônibus. Olha que situação. E eu culpei Deus naquele momento. Mas Deus fala conosco. E Ele perguntou para mim, você pediu esse carro? Eu não, apareceu no negócio lá. E o Everaldo fez, nós fizemos. Então, que culpa tenho eu? Por que você não pediu um carro bom? Sabe que às vezes é o orgulho que nós temos? Não pedimos algo bom porque achamos que não merecemos. Achamos que nunca iremos conseguir. Queremos andar de BMW, de outros carrões. Mas a gente pede simplesmente um carro. Deus, eu quero um carro. Mas o teu coração está uma BMW. Aí Deus te dá um carro, Deus te dá outro carro, outra marca. E você fica, por que esse carro? Porque você pediu só um carro, você não especificou. Tu entende que no mundo espiritual você tem que professar com a tua boca aquilo que você deseja? Tu entende que Deus, Ele não tem, dizem que, né? Deus é onisciente. Mas a gente quer que Ele seja onisciente o tempo inteiro. Que Ele fique lendo os nossos pensamentos e atendendo aquilo que vai nos nossos pensamentos. Porque a gente não tem confiança e fé para transmitir, para falar. Porque a gente acha que a gente não merece. A gente não professa aquilo que nós queremos. Porque a gente pensa, eu não vou ser tão orgulhosa assim. Mas está sendo orgulhosa de omitir. E depois ainda culpa a Deus pelo teu desastre, pela tua situação, pelos teus problemas, pelos teus filhos. Deus quer te dar heranças. Deus quer te dar heranças nessa noite. O que está deixando você desequilibrado? A dor te deixa desequilibrado? O dinheiro te deixa desequilibrado? Se você tem pouco dinheiro, você fica desequilibrado. Não vou para a igreja porque eu não tenho. Se você tem muito dinheiro, não vou para a igreja porque eu tenho muito dinheiro, eu vou para outro lugar. O que está deixando você desequilibrado? A compulsão?
que falta para você? Fique de pé. As filhas de Zelofeade, elas foram ousadas. E elas falaram com Moisés no meio da congregação. E eu quero que nesta noite você seja ousado, ousada na presença do Senhor. E fale para Deus o que você precisa. Não fique com vergonha de pedir para Deus aquilo que realmente você quer. Aquilo que realmente você precisa. Porque às vezes nós não recebemos porque nós não pedimos bem. Ah, Deus, faça a tua vontade, mas Deus quer saber nesta noite qual é a tua vontade. Qual é o teu desejo? Qual é o teu querer? Tem microfone aí para tu cantar. Qual é o teu querer nessa noite? Qual é a característica que lhe falta? Quem você é em Cristo? Vamos levar neste momento as nossas causas ao Senhor. E Ele vai responder. Essas mulheres mudaram uma geração. Essas mulheres tiveram audácia. E decreto foi mudado. Nesta noite, decretos de pessoas que estão enfermas vão ser mudados. Decreto de pessoas que estão à beira da falência vão ser mudados. Decreto de pessoas que estão à beira do suicídio vão ser mudados. A depressão não vai ter lugar neste momento, porque a alegria vai invadir o teu coração. A alegria vai invadir o teu coração. Comece a sentir essa alegria do céu, esse prazer em estar na casa de Deus. E mulher, Deus se importa com você. Você pode ser desprezada muitas vezes pela sociedade, desprezada muitas vezes pelo seu esposo, pelos seus filhos, mas Deus se importa com você. Deus muda decreto nesta noite. Aquele diagnóstico que o médico falou para você ou para um familiar teu, Deus pode mudar esse diagnóstico nesta noite. Depende da tua ação. Depende do que você vai fazer. Vai se prostrar. Uramassuya yamantoya gassoya mandai. Uramassuya mandai assoya gassoya rassuya mandai. Deus muda decreto. Deus muda a lei. O pastor falou à tarde, Deus mudou o decreto do rei Ezequias, ia morrer. Ele virou para a parede, chorou e Deus mudou o decreto. Deus é fiel. Vem em nosso favor nesta noite, Pai. Nosso querer é agradável. O Senhor nunca desistiu de nós. É o Senhor que nos guarda e nos sustenta. Nós somos guerreiras do Senhor. Que nós possamos levantar e lutar pela nossa casa. Eu quero que os homens que estão aqui comecem a orar pela sua esposa. Se ela não tem todas essas características, a partir de hoje que ela tenha. Não queira do teu lado uma mulher prostrada, triste, abatida. Você não merece isso. Fale para Deus. E Deus vai mudar a história.
transformar mulheres que estavam iracundas, tristes, em mulheres alegres, felizes, que têm prazer em estar na tua casa. Quando tudo diz que não, Deus entra e diz: é justo, é justo. Por Ele também. Nós não estamos sozinhos. Aleluia. Meio. E agora eu quero orar por você. O pastor deu a liberdade para nós orarmos. Eu quero que as intercessoras, por favor, venham aqui na frente. As nossas staffs. Vamos levantar a nossa mão de frente para a igreja, porque todas nós precisamos de algo do Senhor. Todas nós temos uma causa para apresentar diante do Senhor. E eu quero que neste momento você apresente uma causa diante do Senhor. No culto da tarde eu tive notícias de que Deus falou com uma pessoa e a causa dela foi revogada. E Deus vai revogar causas aqui. Mas você tem que crer. E coloque na presença do Senhor. Talvez possa, se você falar para a tua colega, pode ser algo bobinho, algo tão simples. Mas para você é grande. Para você é importante. Então fale para Ele. Deus, neste momento, Senhor, aqui está toda a congregação. Nós estamos diante de Ti, Pai. E nós não temos aqui Moisés, não precisamos de Moisés para interferir, para orar por nós. Nós estamos orando a Ti, diretamente a Ti. Nós queremos chegar agora ao Teu trono da graça, apresentar a nossa causa a Ti. Assim como eu tive muitas causas, Pai, que foram resolvidas em Ti. Eu acredito, Espírito Santo, que nesta noite causas impossíveis vão ser resolvidas aqui. Aquele processo que está lá arquivado, que o juiz ainda não assinou, ele vai assinar em nome de Jesus, porque o Senhor entrou na causa. Aquele esposo que não serve ao Senhor vai começar a servir, porque é isso que a tua filha está pedindo. Entra na causa. Espírito Santo, que essas mulheres sejam abençoadas por Ti, muito mais, além daquilo que elas pedem ou pensam, em nome de Jesus, em nome de Jesus.